E a cada aula, quando a gente finalizar essa aula aqui, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios, tá? Então vai ter uma bateria de questões para resolver. Então esse vai ser o esquema. E aí, se a gente for observar aqui, como foi, né? Qual que é o raio-x, né, de incidência de obras nos últimos anos? O que que nós temos aqui para observar? Eu criei esse gráfico aqui mapeando as provas, então, desde 2017, na verdade aqui seria 18, 19 e 20, né? Aqui é 18, 19 e 20, na verdade. 18, 19 e 20, o que que nós tivemos lá de cobrança em prova? Nós tivemos aqui visuais. Aqui, ó, tá na ordem, tá? Então, do mais recente primeiro. Então, aqui, 2020, 2019 é o amarelo e 2018 é o verde. Então, o que, que nós temos aqui? Primeiro, nos últimos anos, essa prova agora do PAS 1, que aconteceu lá em junho, foi a edição que nós tivemos mais obras de visuais. Mas não foi só de visuais, nós tivemos isso em todos os grupos de obras aí, tá? A Bia tá chegando com a gente aqui também. Bom dia, Bia. Olha só, então, o que cobrou, né? O que eles cobraram de obras ali, ó? Se a gente for olhar, o laranja e o amarelo, o gráfico tá bem maior do que nos anos anteriores. Então eu gostei dessas últimas duas provas pelo seguinte, foram provas que eles distribuíram melhor as obras, tá? É ruim quando eles cobram só de um grupo, por exemplo, cobra só de visuais, cobra um montão só de texto. Então, é bom quando eles distribuem mais, porque aí favorece quem está estudando, quem está focado ali na prova. Então, isso aconteceu aqui na prova de 2020 e 2019. Ó. Eles trouxeram mais ou menos equilibrado um quantitativo de questões. E aqui também a gente percebe que as de textos também, ó, eles equilibraram mais. As de músicas, né, trouxeram um pouco mais, apesar que música teve mais aqui, diminuiu, mas ainda assim tá cobrando, né? Não fizeram igual aqui, ó, por exemplo, audiovisuais, os vídeos, né, os filmes. Olha só aqui, ó, só teve lá aqui em 2018 e aqui foi a música lá do Emicida, tá? Então essas 20 questões aqui basicamente é do Emicida, tá? E depois não cobraram uma pancada de questões aqui de audiovisuais e depois não cobraram mais. Aqui de teatro, a gente, apesar de ter um quantitativo aqui, 4 ou 7 questões cobradas em prova, é um grupo de obras que talvez é o melhor custo-benefício, porque só tem duas obras aqui e é muito mais tranquilo você estudar duas obras várias vezes, né? Ou fazer, estudar, esmiuçar tudo, essas duas obras, do que você estudar 10, 12, 15. Então, esse bloco, apesar de não ter tantas questões assim, apesar que aqui, ó, 2019 nós tivemos 7 itens, ele é bem linear. Então, assim, vale muito a pena estudar esse bloco aqui. Por isso que eu já começo com uma obra desse grupo hoje, tá? Então, ó, as obras de teatro, o custo-benefício é muito, muito bom mesmo, tá? O que mais que nós temos aqui? As obras de texto. A gente tem percebido que as obras textuais aqui no PAS 1, elas estão destacando bem, tá? Mas por quê? Porque eles estão trazendo várias obras, certo? E não é necessariamente as obras literárias, eles estão cobrando ali literárias mais o Gregório de Matos. Eles vão trazer aqui os outros textos, né? O que que sempre está vindo ali na prova? Sempre vem os textos de filosofia, então Carta Maneceu, Apologia de Sócrates, essas duas também sempre estão presentes lá na prova, né? E na parte das músicas a gente tem uma alternância, na parte de visuais a gente tem uma alternância, mas aqui, ó, nessa parte de textos, a gente percebe algumas obras ali que elas estão meio que fixas. Elas estão vindo com uma certa frequência e isso é importante a gente captar e observar isso, porque se a gente for priorizar um grupo ou outro, a gente já vai ter uma noção de onde nós vamos partir, né? Do ponto de partida ali. Eu vou até abrir essa planilha mais detalhada do raio-x para mostrar para vocês o detalhe dessas obras, da incidência de cada uma delas, só para vocês perceberem do que eu estou falando, tá? Eu vou abrir aqui e jogar na tela lá para vocês,
Olha só, vou jogar aqui, vai aparecer aqui, pronto, ó. Tá aparecendo aqui na tela para vocês, ó. Vejam só, aqui o que que nós temos? Obras. A Bia que chegou depois aí, Bia, eu pedi para você fixar a minha imagem, tá? Apertar na minha imagem para ficar maior aí. Aperta bem na minha imagem, naquele pinozinho, para ficar destacado, tá? Que eu tô compartilhando aqui pela minha imagem. Olha só. Visuais, né? O que que nós tivemos? Ó, veja que caiu aqui em 2019 Aqueduto Aquápia, 2020 Catedral de Notre Dame apareceu lá em língua estrangeira. Nós tivemos aqui Discóbulo em 2019, tá? Então tudo isso foi aparecendo aqui. O Ronald está chegando com a gente aí, seja bem-vindo. Então olha só, estou mostrando o raio-x aqui das obras, tá? Então olha só, 2019 tivemos Aqueduto Aquápia, 2020 nós tivemos a Catedral de Notre Dame aparecendo em língua estrangeira. Nós tivemos aqui Discóbulo em 2019, tivemos Nefertiti em 2018, tivemos aqui Partenon, pirâmides astecas e pirâmides egípcias aparecendo numa questão que tinha que ter uma noção básica das três e uma outra questão separada que aí sim eles trouxeram aqui as pirâmides astecas. Totalizando então 13 obras do ano passado, esse ano agora, e no 2019 13 obras também. Então veja que nesse ano de 2020 eles distribuíram melhor a quantidade de obras na prova. Isso foi bom, isso foi bacana, tá? Distribuir aqui a quantidade de obras na prova, eu acho que foi um diferencial. Deixa eu compartilhar de novo aqui, que agora é que eu visualizei ali que não estava aparecendo para vocês. Agora é que eu olhei aqui no retorno. Deixa eu colocar aqui de novo, tá? Deixa eu só liberar aqui o Excel aqui para aparecer. Pronto, agora sim, agora vai aparecer para vocês. Então veja só, o que eu estava falando era isso aqui, ó. A quantidade de obras que nós tivemos aí nos últimos anos, tá? Então veja, nós tivemos aqui Catedral de Notre Dame ano passado, esse ano, aliás, 2020, língua estrangeira, 2019 aqui nós tivemos Aqueduto Aquápia, Discóbulo. E esse ano, ó, teve uma distribuição melhor, ó. Veja que eles cobraram mais obras. Em vez de ficar concentrado um monte de questões num grupo só, eles cobraram mais obras. 2019, por exemplo, foram 3 obras. Aqui, deixa eu tirar minha imagem aqui da frente, para vocês perceberem, ó. 2019 foram 3 obras, 2020 já foram 4. 2018 foram 5 questões de uma mesma obra. Então veja que eles estão diversificando mais. Isso é bom pra gente, porque vai valorizar quem está estudando aí. Olha só, musicais, obras musicais. Veja que em 2019 eles cobraram mais músicas, ó. Veio uma quantidade bem maior de músicas, foram 4, 2018 foram 3, o ano passado basicamente se concentraram no Caos do Angelino e Tristeza do Jeca, né? Que quem assistiu a live de revisão, eu apostava muito nessa música aqui e ela veio. Era uma das músicas que quase ninguém apostava, eu apostei nela e ela apareceu lá na prova. O que mais que nós tivemos aqui? Textuais. Como eu falei para vocês, a parte de textos é um grupo de obras que nós temos um quantitativo muito interessante de questões. E aí a gente tem que ficar atento quanto a isso, né? Olha só, Aliança no Fundo do Mar apareceu dessa última vez. Aí nós tivemos 4 da Apologia de Sócrates, nós tivemos 5 de Carta Amaneceu, nós tivemos aqui 3 de O Velho da Horta, 5 de Oração Desesperados, 3 aqui de poemas selecionados. Então veja que também houve uma distribuição boa, mas isso aqui já acontecia mais ou menos nas edições anteriores. E a tendência é que até eles distribuam mais aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, nós temos aqui essas obras que eu destaquei em laranja, que essas obras aqui destacadas na cor laranja, elas são obras que estão visitando a prova toda hora, né? Elas estão visitando a prova aqui com bastante frequência. Então a gente percebe aqui, ó, que a Apologia de Sócrates foram 4 itens esse ano e 6 itens em 2018. Essa obra, para mim, ela vem de novo. A Carta Amaneceu, elas foram 3 questões no ano passado e 5 esse ano. Na verdade, nós temos várias vezes aí nas etapas, né, em provas passadas também, na matriz anterior,
que eles costumavam cobrar as duas. Veja que meio que eles estão alternando aqui, né? Mas eles normalmente costumavam cobrar as duas. Esse ano, inclusive, eles trouxeram as duas de uma vez. Veja que em 2018 e 2019 eles alternaram essas obras de filosofia. Então, assim, pelo menos uma das duas sempre vem. Então, o custo-benefício de estudar obras de texto é muito grande nessas obras de filosofia, que é aqui a Apologia de Sócrates e Carta Manesseu. Outra obra que tem um custo-benefício muito grande aqui é o poema selecionado de Gregório de Matos. Porque essa sim, ó, praticamente toda vez está lá, ó. Tá? 7 itens em 2019, 3 itens em 2020. Sempre tá lá, sempre vai ter um poema do Gregório de Matos, porque são muitos lá nos poemas selecionados, a gente tem mais de 30, então eles sempre vão trazer. E essa obra é uma das obras mais antigas que nós temos, ela já pertence, ela está presente aí em todas as matrizes dos últimos 10 anos, então ela sempre frequentou a prova, vocês vão encontrar questões de poemas selecionados lá em provas de 2014, 2013, vai ter questão lá do Gregório aparecendo, porque ela está presente, ó, há muito tempo. Na parte de audiovisuais, como eu falei para vocês, ó, o que rolou, né? O que aconteceu? Eles não trouxeram praticamente nada na última prova e na anterior não, mas lá em 2018 eles trouxeram 15 questões do Emicida e 5 questões da Chimamanda. E de lá para cá não valorizaram tanto as obras aqui de audiovisuais. Então é um grupo assim que o PAS-1 não anda trazendo tanto, diferente das obras ali do 2 e do 3. O 2 e o 3 costuma trazer bem mais. E aqui as obras de teatro, né? O custo-benefício, como eu falei no início do bate-papo de hoje, é que para mim, de todos os grupos de obras, é o mais interessante, porque só tem duas e eles sempre estão na prova. Olha a prova disso aqui, ó. Advogada que viu Deus. 2018, 3 itens. 2019, 2 itens. 2020, 4 itens. A Ifigênia Aulis, 1 item lá na prova de 2018, 5 itens na prova de 2019 e não apareceu na prova do ano passado. Eu aposto muito nessa obra para a prova de 2021, tá? Então, custo-benefício aqui, espetacular. Veja só, aqui eu tenho o total, certo? Eu tenho o total aqui de incidência. Pessoal, se a gente for contabilizar aí a presença da obra na prova de vocês e todas as questões que vieram em decorrência daquela obra, né, eu contabilizo dessa maneira, porque muitas vezes, por mais que a questão lá é de gramática, ela está atrelada sim àquela obra e muitas vezes ali, conhecendo a obra, você até consegue resolver, tendo o contato anterior, você consegue resolver melhor. Então, por isso que eu contabilizo todos os itens associados àquela obra. Nós tivemos 44 na prova de 2018, 49 na prova de 2019 e 45 na prova de 2020. Ou seja, nós temos aqui, de certa forma, dos 100 itens que aparecem lá na prova de vocês do PAS-1, nós temos praticamente metade da prova sendo questões associadas a itens. Aí, os outros itens aqui são itens que às vezes eles vão trazer um texto diferente, que não é da listagem de obras, para poder tocar numa temática em algum assunto ali, e isso acontece principalmente em química, biologia, física. Eles costumam trazer ali, às vezes, textos que não são necessariamente da listagem de obras, só para complementar um assunto ou outro ali. E isso, né, computando esses itens ali, acaba que a gente chega aos 100 itens ali. Beleza? Uma curiosidade também que eu tenho percebido, só para arrematar para vocês, para a gente continuar aqui para o slide, voltar para o slide. Uma coisa que tem acontecido muito mesmo é a questão da presença de obras na língua estrangeira. Ou seja, eles estão pegando as questões de obra e eles estão colocando dentro da prova de língua estrangeira. Aqueles primeiros 10 itens que vocês vão escolher ou francês, ou inglês, ou espanhol, eles estão trazendo obras para dentro da língua estrangeira. Ou seja, você vai ter que responder lá uma questão de prova em língua estrangeira, a que você escolher, e vai ter obra lá dentro. Então, o conhecimento que você tem da obra vai te ajudar a responder até mesmo na prova de língua estrangeira. Vocês vão perceber que isso apareceu nessa prova, principalmente de 2020. Né? Nós tivemos isso bastante. E uma curiosidade, lá eles trouxeram um texto comum
ou seja, a mesma obra aparecendo nos três textos, nas três línguas estrangeiras, mas o texto 2 eles trocaram. O texto 2 ele alterou, trouxe uma outra obra para o texto 2, ou seja, de uma língua estrangeira para outra, o texto 2 era diferente. Isso eu nunca tinha visto, né, deles fazerem essa estratégia. Quando eles traziam uma obra ali, eles costumavam colocar nas três línguas, e isso eles deram uma modificada esse ano. Foi uma curiosidade aí, uma coisa bem interessante que eles andaram fazendo, tá? Então, isso aqui só foi um raio-x para a gente iniciar o nosso bate-papo. Como eu falei, pessoal que chegou depois, 12 encontros, tá? São 12 encontros que nós teremos. E aí a gente avança para poder conversar, bater um papo sobre as obras escolhidas para hoje, tá?